bem? Vim aqui nessa tentativa de fazer esse vídeo, gente, sobre autocuidado. Não sei o que é que tá acontecendo. Já me perguntei, ainda não vi se Mercúrio, por um acaso, tá retrógrado, né? Mercúrio que mexe com comunicação. Enfim, pode ser que tenha alguma coisa acontecida aí, né? Nos movimentos. Mas parece que saiu. Acabei de fazer um vídeo no Instagram, vai ficar lá no meu Stories. E aí, pra poder compartilhar melhor nas minhas outras redes, no meu canal no YouTube, eu vou fazer um outro vídeo aqui. Enfim, trazendo essas reflexões sobre autocuidado, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fui convidada pelo Correio Nagô, na verdade, para ir na Vale do Dendê essa semana falar sobre autocuidado e relações raciais. Na verdade, fazer uma prática, né, de automassagem, enfim, relaxamento, e também falar sobre esse tema. E aí eu troquei a data, achando que 19 era quinta-feira, e não me programei, meu brinco tá aqui, pra ir. E no dia que foi, meu celular descarregou, deixei carregado na praia, com minha filha, fazer minha prática de autocuidado semanal, que é ir na praia. E aí eu tava contemplando o mar, olhando pro mar, conversando com Iemanjá. E a informação que me chegou foi: autocuidado é amar profundamente as suas células. Aí eu... ok. E quando eu cheguei em casa, que eu vi que entraram em contato comigo perguntando: cadê você? Eu fiquei tranquila, né? Porque eu não fui, tudo bem, aceitar o que aconteceu. E aí eu falei: realmente, não era pra eu ter ido, era pra antes eu ter acessado essa informação. Eu tava olhando o autocuidado dentro de outro espaço. E não dentro desse espaço de olhar pro mínimo, pequenininho, né? Mas que é o vital, que é a estrutura no nosso corpo, que são as nossas células, né? Células que existem aos trilhões aí, que para manter os nossos ossos, músculos, nossos órgãos, enfim, para proteger a gente, para nutrir, né? A gente só lembra delas da aula de biologia, depois esquece, nem lembra que existe, né? E as células são esse lugar especial dentro da gente, assim, que precisam estar bem para que estejamos bem. Porque se acontece alguma coisa com as células, se elas se degeneram antes do tempo, se elas se multiplicam em demasia, alguma coisa está errada. E aí o nosso corpo não funciona bem, né? Não está legal. E aí eu tenho elaborado sobre isso. O que eu estou falando aqui é muito das reflexões que eu tenho feito a partir da minha própria vivência, certo? E das leituras que eu tenho feito também sobre saúde da mulher negra, né? No âmbito da saúde mental, né? Emocional, né? Físico, que na verdade está tudo interligado, né? A gente coloca em caixinhas, mas tá tudo dentro de um lugar só. Porque o corpo, ele dá um sinal quando outras coisas já se desorganizaram antes, né? Até dentro do âmbito espiritual também. Alguma coisa lá aconteceu, aí veio o emocional, aí o psíquico, e aí o físico. Eu bem sei. E aí eu tenho feito essas reflexões, né? E pensar em amar profundamente as minhas células me faz dizer: opa, aqui ai, meu corpo, todo dolorido que ele tá aqui, depois de uma prática maravilhosa que eu fiz essa semana, mas que me deixou quebradona. E aí lembrando: olha, estou aqui, tipo, você precisa, né, lembrar que eu estou aqui. E a gente às vezes está muito conectado a esse lugar só externo, né? Só essa capinha externa nossa, aqui. Aí eu tô falando de autocuidado, eu falo do meu cabelo, porque eu faço minhas pomadas, porque eu uso óleo de coco, falo do meu rosto, que eu uso argila, né? Que eu uso, que eu como, enfim. Mas tem um lugar
que além disso, o autocuidado com a gente mesmo, mulheres negras principalmente, está nesse lugar profundo, às vezes bem difícil de acessar para algumas, né? Bem dolorido. Por quê? Porque a gente quer, em algum momento, pode ser, dependendo da nossa caminhada, a gente fica ali nos processos de autossabotagem e não dá o famoso pulo do gato, como dizem. Porém, na maior parte, né, eu vejo que é um lugar do inconsciente, né, e desse subconsciente sobrecarregado da história de vida, do lugar de onde vêm os antepassados, né, aquilo que aconteceu, né, com os nossos quando vieram de África escravizados, e as condições de vida, e todo o sofrimento, e toda a violência, e as mulheres sofrendo todos os tipos de violência, né? Física, sexual, psicológica, emocional. E isso fica registrado dentro do nosso DNA, gente, dentro das nossas células, né? Não é assim. Tem as técnicas hoje, né, que trabalham em cima das crenças. Vamos nessa, né? A gente vai lá fazendo, vai acessando. Quem tem acesso, vamos lembrar. Mas é um lugar de profundeza. É um lugar que precisa ter esse olhar. Eu estou falando a partir da minha própria visão. Esse lugar profundo, né? Desse reconhecimento do alto amor. Eu me amo antes de qualquer outra coisa, porque se eu não fizesse por mim, quem é que vai fazer? Mais ninguém. Mais ninguém. E aí, considerando as práticas terapêuticas, que é onde eu acesso também, eu sou também terapeuta integrativa, né? Trabalho com isso, uso, né? Acesso para mim mesma. Mas eu ampliei meu olhar também para compreender o lugar onde eu estou, sendo uma mulher negra, uma mãe solo, compreendendo na estrutura, né, desse sistema o lugar onde eu estou, os padrões familiares que vão se repetindo e que a gente vai manifestando ali inconscientemente boa parte do tempo, né? O lugar histórico de todo o movimento que aconteceu para se chegar até aqui, né? Nesse lugar onde eu estou. E aí eu lembro, só um parênteses, assim, que eu tenho meu privilégio, sim, por meus méritos, sim, também por pelos caminhos abertos também, de poder chegar aqui e estar fazendo para vocês esse vídeo falando sobre isso. E o meu interesse em falar sobre isso é por conta da caminhada que eu tenho feito também, mas que não é uma caminhada também que é mais fácil, porque eu tô aqui, assim, é mais tranquila, né? É um olhar de autocuidado que precisa ser contínuo, a todo tempo, porque ainda tem essas informações celulares, né? Dentro da gente, de um lugar um lugar de violência, né? Um lugar de estereotipação, um lugar de estigmatização, de estigmas. Quando a gente vai olhar a história dentro de um outro lugar, né, sabendo quem eram as mulheres, quem eram as mulheres negras, né? Para que elas serviam? Qual era a condição delas, né? Mulheres utilizadas para reprodução,
não cuidavam dos seus filhos, cuidavam dos filhos dos outros, tomavam conta da casa dos outros, não tinham condição de estudar. Depois viraram amas de leite, mães pretas, babás, empregadas domésticas, e algumas mulheres, dentro de um movimento muito intenso, algumas conseguiram ir para outra condição. E como é que a gente pode falar de mesmo lugar, mesma condição, mesmas oportunidades, quando a gente olha a história a partir de outro olhar? Não é? E aí, as reproduções de comportamento, né, das famílias negras no seu geral, que vem desse lugar de repetição de um padrão de violência que foram sofrendo ao longo do tempo, um padrão de faltas, de ausências repetidos, né? E isso eu falo tanto do campo familiar, emocional, nutricional também, né? A gente que está aqui agora é a ponta do iceberg. E se a gente tem a oportunidade de olhar para isso e mudar, eu acho que a gente tem a oportunidade também de levar para outras essa reflexão. E é por isso que eu estou falando aqui sobre esse lugar do autocuidado, nesse reconhecimento de um ato político também, de auto-amor, né? Amor radical, como disse uma amiga minha esses dias, né? Se amar é um ato radical, se amar nessa profundeza das células. E que a gente não foi ensinada, gente, a pensar sobre isso. A condição sempre foi estar ainda, né, da mulher em geral e da mulher negra, do cuidar do outro, de olhar para o outro, de satisfazer o outro e não a si mesma, ok? E aí, quando a gente olha para isso, nesses tempos de Vênus e Júpiter em Escorpião, que a gente vai olhar sobre o amor de um lugar profundo e expandido. Aí, minha gente, respire fundo. E vamos em frente. E aí, tentando fazer essa prática do liberar, né, do riso, fazer as liberações, que também é importante, eu vejo como importante a gente liberar dentro de algum espaço que for uma prática integrativa, a dança, enfim, na terapia, né, só não em lugares que não vão fazer depois bem pra gente no final das contas, né, depois o corpo leva toda a rebordosa e eu não acho interessante. Mas é importante a gente liberar, escrever, pintar, desenhar, né? Publicar, fazer peças, como tem peças, né? Tem a Medeia que está acontecendo, se eu não me engano, no Centro Cultural da Barroquinha, esse final de semana. Tudo que você precisa é amor, né? Da Felícia de Castro também, que está estreando. E trazer isso, né, para mais perto da gente, para que o corpo depois, no longo da nossa vida, quando a gente vai envelhecendo, estoure, né, nas condições que muitas mães nossas vivem hoje. Pressão alta, diabetes, colesterol, né, por diversas carências, diversas faltas, diversas oportunidades de se autocuidar, de olhar para si, porque estava o tempo todo no externo, voltado para o externo, para o outro, e se olhando também no externo, né? E aí o que eu tenho para falar, só para não me alongar muito, porque é muita história, gente. Fiz um vídeo de 40 minutos ontem, porque, meu Deus. Mas é como a gente pode trazer essa prática para o nosso dia a dia. É um trabalho, lembrar o tempo todo, volta, conecta,
Minhas células, minhas células. Tentando, né? Lembrei de fazer um exercício de um livro. Então, lendo aí práticas diárias, taoístas, assim, pra gente incluir no nosso dia a dia. Quando for tomar banho, fica lá tomando banho, lembrando meu pé, minha perna, meus joelhos, minhas coxas. Cada parte, quando tomando ducha, um banho quente. Pra ir lembrando de si, do estar presente. Que não é fácil nesse nosso mundo pós-moderno, líquido, diluído, contemporâneo, conectado. E a depender das demandas que a gente tem, isso vai ficando cada vez mais intenso, né? Esse olhar para fora demandando cada vez mais e olhar para dentro ficando bem ali na superfície. Aí tem uma hora que a gente leva uma rasteira, aí o corpo convoca, o corpo chama. E quando a gente vai, né, passando os anos, essas chamadas vão ficando cada vez mais intensas. Vão ficando cada vez mais intensas. E aí é por isso que eu faço essa chamada, para esse olhar profundo para dentro da gente, esse autoconhecimento, que tá nessa conexão interior forte, para poder estar conectada também com o exterior, né? Porque esse autoconhecimento amplia também a nossa conexão com o exterior. E para que também a gente possa, a partir desse olhar profundo dentro da gente, olhar com mais atenção, carinho, leveza, né, para as nossas relações e aquilo que nos afeta. Como nos afetam, né? As relações familiares, as relações amorosas, as relações de amizade. Como isso nos afeta a partir desse olhar que eu faço sobre mim, que eu me reconheço dentro dessa identidade, né? Dentro dessa estrutura, dessa condição que eu vivo. E se atentar se ali há realmente amor. Porque isso é fundamental para todo mundo, para nós um pouco mais. E eu não tô falando disso assim, não, gente. Leia Bell Hooks, Vivendo de Amor. Gente, esse texto assim é um primor. É esse reconhecimento da gente poder olhar para a história dos nossos antepassados, das nossas famílias, das faltas, das ausências de amor, das condições amorosas. Eu falo no âmbito geral, tem famílias que vivem em outra condição e que maravilha, mas no geral, vem desse lugar. E que concepção de amor é essa, que às vezes está muito associada, atrelado ainda à violência psíquica, emocional, física, sexual, e tudo misturando o que é amor, né? Aquela coisa assim no final do caminho. E aí Bell Hooks vem com esse texto primoroso, falando dessa condição básica, primária, nossa, né? Do que é a condição de viver num lugar amoroso, dentro da nossa família, né? E dentro da gente mesma. Eu vou buscar aqui minhas anotações que eu fiz. A frase que ela fala, né? Dentro desse texto: o amor precisa estar presente na vida de todas as mulheres, em todas as nossas casas. É a falta de um amor que tem criado tantas dificuldades em nossas vidas, na garantia da nossa sobrevivência. Quando nos amamos, desejamos viver plenamente. Mas as pessoas falam sobre a vida das mulheres negras raramente. Mas quando as pessoas falam sobre a vida das mulheres negras, raramente se preocupam em garantir mudanças na sociedade que nos permitam viver plenamente. E uma outra frase dela, que achei bem linda. Cadê? Aqui. Honrar a nós mesmas
amar nossos corpos é uma fase avançada na construção de uma autoestima saudável. Nos amarmos profundamente desde as nossas células, gente. É isso. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Então era esse recado. Não sei se ficou claro, vocês entenderam tudo que eu queria dizer, mas acho que é isso. E todos os movimentos que eu tenho feito é pra essa chamada pra mim mesma, acho que em primeiro lugar, assim, né? E depois também para as mulheres, esse lugar do alto amor, do auto reconhecimento, que é fundamental. Eu quero deixar aqui, como o outro livro não está aqui, como sugestão, esse livro que eu comprei da Ana Cláudia Lemos Pacheco, que é Mulher Negra, Afetividade e Solidão. É a tese dela de doutorado, né? Foi uma pesquisa que ela fez falando sobre a afetividade das mulheres negras, né? E esse lugar de solidão que perpassa tanto. A gente acha muitos textos, muitas falas falando sobre solidão da mulher negra. É um lugar que nós precisamos olhar também com cuidado e atenção, né? Que solidão é essa? Da onde vem essa solidão? Por que estamos ali, nos mantemos ali? Né? É isso. Eu agradeço quem parou para me ouvir e espero que em breve possam ter outras oportunidades de uma outra interação, de outras trocas, de outros vídeos. Tá? Se vocês gostaram, comente. Se não gostaram também, podem comentar, tudo bem. E é isso, vamos em frente. Muito grata.